Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, a catástrofe econômica iminente. Um rombo de 5,6 bilhões de reais nas estatais empurra o Brasil para um colapso. Pois é, se segurem no banco porque o piloto sumiu. Essa é que é a verdade. Aliás, será que nós temos um piloto aqui no Brasil? Eu não me lembro. Pelo que eu saiba até agora, não aconteceu nada. Em quase um ano de governo, tudo que a gente menos vê é um mandatário tomando conta da nação. Não existe. Estamos todos por conta de lorotas de Flávio, ministro da Justiça, né? Lorota de ministros do STF, lorotas do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e daí por diante. E a imprensa brasileira cobrindo. Só que chega uma hora que não dá mais para cobrir um rombo financeiro, porque o cobertor é curto. Se você cobre a cabeça, vai descobrir os pés. Verdade é que depois de 4 anos de êxtase econômico, as estatais brasileiras parecem estar em direção ao abismo e sem previsão de salvação. O cenário econômico das empresas estatais federais se tornou um verdadeiro pesadelo para o Brasil agora em 2023, com um rombo de 5,6 bilhões de reais. Pela primeira vez desde muitos anos, o Tesouro Nacional está à beira de um colapso iminente, pois pode ter que arcar com um déficit astronômico gerado por esse atual governo, desse presidente que, quando não está viajando, está operando das ancas, como se diz lá no interior. Não é isso? O estrago é resultado principalmente do desastroso desempenho de 2 empresas, uma do setor de energia e outra ligada à Defesa Nacional, que acumularam prejuízos estratosféricos. Economistas alertam que a situação crítica das companhias públicas é fruto de uma gestão engessada e do inchaço exacerbado de servidores. Pois é, nós já falamos sobre isso, inclusive, que antes mesmo de se pensar em reforma tributária, era necessário fazer a reforma administrativa para enxugar a máquina pública, diminuir o número de servidores. Ora, o Brasil gasta quase que 1,2 trilhão de reais com servidores públicos e INSS. É praticamente 90% do orçamento da União vai para o ralo com servidores públicos, em grande maioria ineficientes e desnecessários. Mas, para quem quer chegar aos 30 ministérios, ora, isso não é problema. O atual mandante brasileiro, no entanto, nega qualquer responsabilidade na situação das estatais brasileiras e aponta o dedo para o governo anterior, dizendo que a necessidade de socorro do Tesouro Nacional já estava prevista na Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2022, que foi elaborado durante a gestão do governo Jair Bolsonaro. Ora, nós sabemos perfeitamente que isso é uma mentira acachapante. Enquanto o Ministério da Gestão e Inovação tenta minimizar os estragos, garantindo que não houve rombo causado pela atual administração, verdade é que estatais como Eletronuclear, Engeprom, Dataprev, Indústrias Nucleares Brasileiras, Correios, Infraero, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Companhia Docas da Bahia, Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, além de outras empresas, estão afundando em prejuízos que superam as previsões iniciais.
As estrelas desse desastre financeiro são Engeprom, que é ligado ao Ministério da Defesa, com um rombo de 3,17 bilhões de reais. E a Eletronuclear, que deve fechar o ano com um prejuízo colossal de 2,1 bilhões de reais. O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, declara que o governo precisa agir de forma imediata, propondo uma reforma administrativa para reestruturar todas as estatais, federal e estadual, e tirar o custeio delas das costas do governo. Falar é fácil. Na reforma administrativa é falada desde que eu era criança. Pelo que eu me lembre, nunca houve uma reforma administrativa. E não vai haver, porque o governo nunca vai trabalhar para enxugar a máquina. Afinal de contas, onde vão ser colocados os puxa-sacos, né, que dão apoio ao governo? Quem é que vai, onde vão colocar os cupinchas de presidentes da Câmara, presidente do Senado, né, que recebem muito para aprovar projetos do governo? Ou seja, esqueçam que a reforma administrativa nunca vai sair. Mas o fato é que o estrago atual nas contas dessas empresas é de 5,6 bilhões, né? Forçando o governo, inclusive, a compensar as perdas. Foi por isso que o atual mandante brasileiro disse que não ia brigar para o déficit zero. E tem, inclusive, um projeto de lei lá criado pelo Lindenberg Farias, vejam só, propondo uma perda de 0,7% do PIB para poder cobrir as contas. Vê se pode um negócio desse. Projeto de lei para a perda de PIB. O discurso aí de superávites dos últimos 5 anos nas estatais federais desmorona, com a única exceção de 2020, quando a pandemia do Covid causou um déficit de 600 milhões de reais. O Ministério da Gestão e Inovação tenta se esquivar da responsabilidade ao excluir empresas de energia como Eletronuclear desta equação, alegando que são remanescentes da privatização da Eletrobras. Conversa fiada. O impacto fiscal negativo é, portanto, uma bomba relógio que ameaça explodir ao final agora de 2023, deixando um país à beira do abismo econômico. Muito bem. A verdade, meus amigos, é que não existem desculpas para um fracasso econômico previamente previsto, já que em 2022, o último ano do governo de Jair Messias Bolsonaro, o Brasil obteve um recorde histórico no lucro e nos dividendos das empresas estatais federais, conforme o levantamento aí do Trademap, né? Juntas, as estatais federais somaram um lucro líquido de 179,6 bilhões de reais de janeiro a setembro somente de 2022. Ou seja, até dezembro de 2022 passou dos 200 bilhões de superávit, né? Distribuindo inclusive um provento no total de 190 bilhões de reais. Vamos lembrar ainda que em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil já havia batido um recorde nos lucros das estatais de 188 bilhões de reais. Além dos excelentes resultados das estatais sob o comando de Jair Messias Bolsonaro, o governo federal deixou em caixa, no final de 2022, 54 bilhões de reais. Olha só. Isto segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, o atual mandante, quando entrou lá no palácio, abriu o cofre, tinha lá 54 bilhões de reais, que foi evaporado em pouquíssimo tempo. Como não bastassem as empresas estatais, o atual governo quer também destruir a economia brasileira através da portaria que exige
que o trabalho durante os feriados e os domingos seja autorizado apenas em convenção coletiva da categoria, ou seja, através dos sindicatos, revogando medida da própria pasta quando na gestão Jair Bolsonaro foi aprovado e permitia o funcionamento das empresas em feriados e domingos, sem a necessidade de aprovação de uma convenção coletiva. Ou, melhor dizendo, deixou a cargo das empresas e dos empregados para discutirem as vantagens ou não de se trabalhar no domingo ou no feriado, por exemplo. Com isto, quem vai decidir são os sindicatos, que voltaram a ganhar força nesse regime petista, e muito provavelmente as empresas desistirão de abrirem suas portas nos domingos e feriados, tirando a possibilidade dos trabalhadores poderem faturar um pouco mais, ou daqueles funcionários alternativos para cobrirem horários nos finais de semana, por exemplo. A medida do governo não é apenas descabida, mas um retrocesso para trabalhadores que terão menos liberdade, para os empregadores que terão custos aumentados e para os consumidores que pagarão mais caro pelos serviços e produtos. Além do que, para nós consumidores, sábado, domingo e feriado sempre é o melhor momento para se fazer no mercado, por exemplo. Durante a semana é mais complicado às vezes. Então, meus amigos, se agarrem nas poltronas porque o piloto desapareceu e esse avião ninguém sabe onde vai cair. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, né? Se inscrevam no canal, convidem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Eu desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.